O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pelo TV Zoom, que você também pode acompanhar através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do aplicativo de celular, qualquer hora, qualquer lugar, e também através do nosso canal no YouTube. E hoje é um daqueles programas que dá uma satisfação muito grande, está recebendo aqui um jovem que já é um amigo já de algum tempo e que é um bom exemplo. A gente tem sempre muita satisfação de poder trazer bons exemplos, histórias legais, assim, que podem servir de alguma inspiração para os jovens, né? A gente falar em investir nos jovens é investir no futuro, né? Então, quando tem um bom exemplo assim, é sempre muito satisfatório. É o meu amigo Rian Macário Moreira, que está dando essa satisfação. Desculpa ter te chamado em cima da hora de novo, Rian. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Para mim foi uma honra ter sido convidado para vir aqui e ter participado do parlamento, e todas essas oportunidades que o parlamento me concedeu é incrível. Pois é, a gente já antecipou aqui. A gente vai falar hoje sobre dois assuntos, né? Basicamente porque, na verdade, um bloco de cada um. O Rian tem duas histórias que são interessantes de serem contadas, que é a primeira experiência dele com o Parlamento Juvenil, da Assembleia Legislativa, da LERJ, né? Que ele, a gente vai aprofundar isso, mas ele tem até uma lei estadual já que ele redigiu, escreveu e que foi aprovada no plenário. E também a segunda oportunidade foi quando a gente se conheceu, que foi do trabalho no IBGE, no Censo Agropecuário 2017, 2018, que foi quando a gente teve esse contato, e aí eu fui saber do Parlamento Juvenil, que você já tinha lei, então uma coisa chama a outra. Vamos falar um pouquinho sobre o Parlamento, como você antecipou. Como é que surgiu esse interesse de se envolver com política? Foram as pessoas que te indicaram, a partir de você? E fala também um pouquinho sobre a importância do jovem se envolver com política, enfim. Como é que foi isso para você? Para mim, participar do Parlamento Juvenil foi quando teve uma palestra lá na escola para falar sobre o programa. Eu sempre gostei muito de tomar decisões na sala, mesmo que eu tinha um pouco de vergonha de falar, mas a entrevista do Anderson abriu uma porta e uma coragem para eu tentar me candidatar àquilo. Foi o ex-deputado Anderson Nogueira, ele ordenava o Parlamento Juvenil, né? Isso. Ele deu uma palestra na sua escola? Foi isso? Ele deu, quando eu estudava no Jamil, ele deu uma palestra lá na escola, aí incentivou as pessoas a participarem. E eu, antes disso, quando eu estudava no Colégio Rui Barbosa, eu fui... Representante de turma, alguma coisa assim? Eu participei do Câmara Jovem, que é um projeto aqui de Nova Friburgo para você ser um jovem vereador. Uhum. E também entendi um pouco sobre a legislação e alguns assuntos assim. Mas quando foi chegando na parte do ensino médio, o Câmara Jovem é escolhido assim, a escola escolhe alguma pessoa lá para representar ela, mas o Parlamento Juvenil é escolhido pelos próprios alunos. Então tem eleição. Tem eleição, a pessoa escolhe... Aliás, são várias fases da eleição. Isso. Né? Primeiro, a escola, você se candidata, pode se candidatar quantas pessoas quiser de uma escola. Depois há uma eleição dentro da escola para escolher quem vai representar a escola. A escola numa triagem municipal, né? Porque o município geralmente sai de uma pessoa só. Né? Só vai uma pessoa. Depois disso, cada escola vai eleger uma pessoa para representar a escola. E depois há uma eleição geral. Então, por exemplo, todos os colégios, mesmo que não tenha parlamentares juvenis, eles podem votar, você pode ir lá conversar. Há um contato assim, muito diferente, porque você vai nas escolas falar por que você quer participar, qual é a sua ideia, qual é o seu projeto. Você fez isso? Você foi defender a tua... Eu fui defender meus projetos em outras escolas. Se eu não me engano, na primeira vez, até parece um número pequeno, mas para quem na questão de aluno, não sei se foi 600, 700 votos assim, na questão de votação. É um número assim que eu fiquei surpreso da primeira vez. Tem vereador aí na Câmara com menos votos que isso. É verdade. E foi uma vitória de etapas. Quando eu ia divulgar o Parlamento Juvenil, eu sempre falava isso para as pessoas. O Parlamento Juvenil não é como, para mim, não foi como superar um desafio, não foi como subir uma montanha, foi como aprender a escalar. Então eu poderia usar aquilo dali em outras coisas. E até eu falo para quando teve a divulgação do Parlamento Juvenil,
como o Parlamento Juvenil mudou minha vida em tantos aspectos, não só no aspecto político. No Parlamento Juvenil você tem um contato muito grande, eu acho que as pessoas só participando mesmo para você ter a ideia do que é o Parlamento Juvenil. Porque você tem contato com vários jovens que têm ideias semelhantes ou ideias muito diferentes de você. Você entende que não só você tem aquele medo, talvez aquele medo de falar, talvez aquele medo de ir lá divulgar, de falar o seu projeto, de defender a sua ideia. Você entende que tem pessoas passando pelo mesmo problema que você, tem pessoas pensando da mesma maneira que você, tem pessoas pensando de maneira totalmente oposta de você. E tá com tantos jovens, com tanta novidade, tanta coisa acontecendo, é uma semana que marca a vida. Eu acho que foi a Semana do Parlamento Juvenil é a semana mais marcante da minha vida. Não existe algum momento assim que você tem tanto contato com tantas coisas diferentes. O Parlamento Juvenil, para quem quiser participar no próximo ano ou participar até nesse ano, além de ter a questão de você aprender sobre o legislativo, há aspectos culturais para você aprender, você conhece muita gente, você tem muitos relatos de outros jovens que já foram parlamentares juvenis. Então é um complemento assim, de tantas coisas positivas que vão ser importantes nas fases da sua vida, que é uma coisa de uma grande mudança assim, na vida de quem foi. Posso ter certeza que todas as pessoas que foram saem de lá de maneira diferente. E você foi 2 vezes, né? Isso é um caso também com certeza raro, né? Você foi eleito 2 anos seguidos, é isso? Você pode participar do Parlamento Juvenil se você tiver entre 16 e não ter completado 18 anos na semana do Parlamento Juvenil. Pode completar na semana seguinte. Você pode se candidatar até 2 vezes, pode ter reeleição. Então, por exemplo, na primeira vez que eu fui eleito, eu estudava no Jamil. Quando eu fui reeleito, eu já estudava no Tufi. Você também está rodando aí, circulou. Foi colhendo voto em tudo quanto é lugar aí, né? E foi assim, você lidar com a experiência. Até para mim, eu acho que foi meio difícil pegar o papel assim, será que eu volto? Será que eu tenho assim, essa decisão de ir? Então eu pensei muito antes de ir, mas eu acho que foi uma escolha certa porque eu tive experiências, mesmo que sejam tantas experiências, elas foram um pouco parecidas e ao mesmo tempo distintas, porque no começo eu estava meio, não sabia meio o que estava acontecendo, eu estava superando todo aquele medo. Timidez, né? Você é uma pessoa que tem essa timidez, né? Tinha, né? Tinha. Eu vi mudança no período do IBGE. Né? Eu ainda tenho um pouco, porque eu acho que a timidez não é uma coisa assim que você vai tirar de vez, ela vai sendo vencida aos poucos. E participando lá, até para dar esse relato, eu não conseguia me comunicar assim, até com uma pessoa assim, próxima. E o Parlamento Juvenil me ajudou nesse quesito. Por isso, toda vez que quando tem a questão da divulgação do Parlamento Juvenil, eu sempre priorizo isso. Participem, tentem, porque é uma coisa assim que eu sou extremamente grato por tudo que eu acho que tudo que hoje eu conquistei na minha vida, parte foi pelas sementes que o Parlamento Juvenil plantou ao longo desses anos. Porque tantos aspectos que você conhece lá, você vai usar depois. Sendo político ou não, né? Isso. Naturalmente, a experiência de você conviver com tantas pessoas diferentes, fazer amigos e ter que falar e propor, né? Porque você propôs uma ideia que acabou virando lei estadual, né? Isso. Você pode falar sobre isso também. A ideia sobre a questão das ideias do parlamentar juvenil, cada cidade cada aluno pode trazer uma lei para ser defendida lá em plenário. E outra coisa também muito interessante é que todas as etapas até o Parlamento Juvenil são feitas como fosse o legislativo. Tem a eleição, depois tem a construção dos projetos, tem as salas onde debate os projetos. Uma experiência mesmo, né? E você aprende lá lidando e para você entender como também não é tão simples como a gente acha a questão toda de política ou de leis ou de escolhas. Você entende que os deputados estaduais não podem propor ideias que vão trazer gasto para o Estado, que são várias etapas, até uma lei ser aprovada, é um caminho assim longo, não é uma coisa que você propõe uma lei hoje, amanhã ela já está em vigor. A minha lei até entrar em vigor demorou quase 2 anos, mas felizmente, dentro desses quase 10 anos de Parlamento Juvenil, aliás, mais de 10 anos de Parlamento Juvenil, agora que as leis começaram a realmente serem... Existia essa perspectiva, mas não era tanto, não se concretizava. Não se concretizava. Então não foi somente o meu projeto, tem o caso da Mariana Zilda, que ela fez isso, que ela fez um projeto sobre intolerância religiosa, que é um projeto incrível.
o Rodrigo, que fez um projeto sobre reciclagem também. Então, existem vários projetos assim que você vê que cada jovem tem um aspecto de visão de mundo, coisas que ele quer que sejam diferentes depois de suas vivências. E você entende que tudo aquilo são pessoas que querem trazer mudanças. Eu acho que a política, eu acho que num estado caótico de política que a gente existe hoje, eu acho que a chave da mudança é a juventude. Eu acho que a juventude deveria ser mais participativa. Eu acho que as pessoas deveriam ser renovadas, pensamentos jovens. E uma coisa também importante do Parlamento Juvenil é entender que mesmo a gente por exemplo, quando eu participei eu tinha 16, 17 anos, você entende que mesmo você sendo jovem... agora, tá velho, né? Mesmo com essa idade, você tem um papel sim, você pode talvez conversar com a sua família sobre política, com seus amigos, você tem um papel de mudança no mundo e você tem que entender isso. Talvez como uma pessoa que saiba escutar o outro, que saiba interpretar o que o outro quer dizer, que saiba questionar, que saiba apoiar. Então, são tantos meios para você ser um cidadão político que eu acho que o Parlamento Juvenil vai te mostrando todos esses meios para você cada vez se apresentar como um cidadão político melhor. E vamos falar um pouquinho da sua lei? Qual foi a ideia que você defendeu? O que ela diz, basicamente? Em 2016, eu tinha contato, tinha uma colega que ela dava aula em formação de professores, fazia formação de professores. Ela chegou a tocar no assunto sobre essa questão da matéria de acessibilidade com alunos especiais e eu me lembrei de quando eu vivi essa situação na escola, de o professor ter que aprender a lidar com um aluno deficiente dentro de sala, sem excluir ou sem priorizar mais, conseguir unir a sala... Tirar o máximo dele, né? Conseguir dar o tratamento mais adequado, né? E também orientar a própria convivência, né? Aí a ideia do projeto seria porque eles têm a matéria de acessibilidade, só que ela não é amplamente assim vivida, sabe? Não é muito prática, né? Isso. É mais teórica, né? E a lei determina que eles tenham prioridade em salas com alunos com deficiência. Assim, ele aprende como o professor está lidando com aquele aluno, como ele está dando a aula sem excluir ou sem priorizar o outro aluno. Então, estagiários de formação de professores, a sua lei ela aponta isso, que a prioridade seria para salas onde há alunos com necessidades especiais, é isso? Na hora de fazer o estágio. Porque já gera... Perfeito, né? Quer dizer, é uma boa ideia, uma coisa até meio... como não pensar nisso antes, né? Porque ajuda a uma formação muito mais ampla, né? Você claro pratica que isso. Eu realmente reconheço que existe outras coisas que talvez poderiam ser mais efetivas, só que cai naquele ponto que eu te falei. Quando você vai para lá, você entende que não pode ter gastos, então é difícil você pensar alguma coisa que não gere gastos para os estados e que realmente seja reconhecido como lei. Então, eu fiquei muito feliz quando o meu projeto foi aprovado, quando ele foi reformulado como uma lei real e dentro desses 2 anos, depois de muita votação, sendo até agora sancionado pelo ex-governador, foi uma situação incrível. Para você foi até uma surpresa, né? Você não estava nem acompanhando isso, né? Você depois foi fazer uma pesquisa... Foi fazer uma pesquisa e descobri que a minha lei foi sido aprovada. Eu cheguei até a acompanhar assim, na questão das votações, mas eu não tinha reparado quando seria a votação final. Então, quando eu descobri, eu fiquei muito feliz e eu espero que também minha lei realmente faça uma diferença na vida dessas pessoas, porque o meu pensamento, quando foi construir, foi na questão de realmente ajudar nesse quesito e foi a ideia que naquela época eu tinha de mudança para essa área. Você tocou num assunto, nosso primeiro bloco está quase acabando, mas você tocou no assunto das limitações, das restrições de uma proposição legislativa, né, que não poder gerar gasto. A população tem muito pouco conhecimento, né, de fato, a respeito de política, né? Você olha ainda mais agora, os períodos assim, isso gera uma fragilidade tão grande para redes sociais, assim, para agitadores, para difamadores profissionais. As pessoas deitam e enrolam, porque ninguém tem um mínimo de conhecimento ao qual possa se agarrar, sabe? Gera qualquer vendaval, qualquer coisa que você jogar, arrasta multidões, porque o pessoal não tem o básico. Isso nem todo mundo que fez o Parlamento Juvenil ou a Câmara Jovem está ali para ser candidato no futuro. Né? Muitas pessoas não vão ser.
mas você tem um mínimo de formação, e acho que você acaba tendo uma responsabilidade de passar isso também para as pessoas à sua volta, porque você está ali representando pessoas. Né? Então você tem que dividir um pouco, é importante estar aqui e dividir um pouco esse conhecimento, porque passaram para você que você também possa passar um pouco. Para as outras pessoas. Por isso que eu acho que o parlamento juvenil é tão importante, porque a mudança, você vê que você vai construindo, como eu digo, plantando semente, porque você começa com a sua família, seus amigos, depois você vai entendendo o seu papel de mudança nisso, e a questão de você entender como funcionam as leis, qual é o papel de um deputado, qual é o papel de um vereador, faz você ficar muito alerta à questão também de mentiras que às vezes as pessoas divulgam para se beneficiar. Às vezes não, coisa. muitas vezes. Muitas vezes. A questão é que até hoje isso é usado e de forma assim, de forma tão solta assim. Assim. Isso é tão triste assim para quem... Porque a pessoa começa aquela fase política já prometendo algo que não pode cumprir. Sim, eu sei que talvez poderia ser o desejo da pessoa fazer tal coisa, só que não é de função dela. Às vezes não, cara. Sabe, cobrir política como eu cubro, você se depara com muita leviandade, sabe? Muita promessa que eu sempre defendo que, para mim, promessa de campanha que a pessoa nem tentou cumprir deveria ser considerado um crime eleitoral. Porque é uma fraude eleitoral. Verdade. É você interferir no rumo da democracia ao pintar um cenário que não é verdadeiro, né? É o chamado de estelionato eleitoral. Eu vou ter que interromper a gente para o nosso único intervalo, mas continue com a gente, porque a experiência do Parlamento Juvenil abriu porta para uma outra experiência muito legal, que foi com o Censo Agropecuário, que tem muita história também. A gente já volta rapidinho, até lá. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, amigos, estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco do programa Direto ao Ponto. A gente parou falando do Parlamento Juvenil e, Rian, você estava me explicando antes de a gente começar aqui que uma coisa puxou a outra, né? O Parlamento Juvenil, de certa forma, acabou te guiando para chegar até o IBGE, onde você foi um dos dois principais licenciadores que a gente teve em 2017 e 2018. Eu também trabalhei lá como coordenador municipal, né? E você chegou lá, um rapaz tímido, né? E mudou a história do censo agropecuário que a gente fez aqui nos 5 municípios aqui, né? Friburgo, Duas Barras, enfim. Você visitou vários deles, Bom Jardim, enfim, foram Sumidouro, Carmo, foram todos esses que a Friburgo coordenou aqui. E você viveu uma experiência também muito legal ali, né? Como é que uma coisa ligou a outra? Explica pra gente. Eu sempre também gosto de falar disso quando as pessoas querem fazer as pessoas se interessarem no Parlamento Juvenil, é como uma coisa vai ligando a outra, porque eu sempre sou grato na minha vida, como uma coisa que acontece, ela vai ajudando em outra. Por isso que eu falo que o Parlamento Juvenil não é como escalar uma montanha, é aprender a escalar para você poder usar aquilo depois. Quando eu participei do Parlamento Juvenil, eu era uma pessoa muito tímida a primeira vez, e dali eu já consegui me expressar melhor e tudo mais. Quando eu voltei do Parlamento Juvenil, foi uma experiência tão incrível que eu escrevi um texto na internet sobre isso. Um amigo meu que trabalhava numa empresa mostrou esse texto para o moço do RH, que ele gostou, eles estavam precisando de alguém e me chamou para trabalhar nesse local. E lá eu tinha bastante contato com a internet, eu trabalhava no computador, então eu conseguia ter acesso a informações. E lá, num dia, eu descobri a questão do concurso do IBGE. E como lá, às vezes, também me sobrava muito tempo, foi um período assim, pra você ver como que isso foi, tantas coisas vão se encaixando. Eu tive tempo para estudar, para me preparar, porque quando eu me inscrevi no IBGE, eu tinha 17 anos. Aí, quando fiz a prova, também tinha 17 anos, e quando passei, já tinha 18. Já poderia você não podia assumir com 17. Né? Aí, quando eu cheguei a passar, já tinha 18 anos. Então, foi tudo vai se interligando para transformar. E o IBGE hoje forma a pessoa que eu sou, uma pessoa que consegue se comunicar de maneira melhor, que está em constante evolução, que eu soube lidar com pessoas, talvez, o IBGE, bom isso, você vai lidando com vários tipos de pessoas que às vezes não estão com mau humor, pessoas sérias, pessoas muito felizes, pessoas divertidas, pessoas que não têm tanto dom para comunicação. Então você vai vendo que você consegue se comunicar com todos esses tipos de pessoas e que você não precisa se reprimir
pela sua forma de ser. Tiraram você totalmente do seu ambiente, né, cara? Isso. Você foi... Eu lembro disso, né? A gente tinha um contato frequente nessa época, né? Eu lembro que você... Claro que você aproveitou também o trabalho sobre o aspecto financeiro, porque produziu muito, mas eu lembro do quanto você estava empolgado com a evolução humana, com a experiência humana que você estava tendo ali. Você chegava a um setor, determinado distrito, determinada cidade, e logo você fazia uma leitura que ali as pessoas tinham medo de determinado tipo de fiscal, de alguma coisa assim. E você desenvolveu uma abordagem para cada tipo de local que você ia, tinha uma abordagem específica. E a forma como você foi ganhando a confiança das pessoas, que a primeira entrevista nunca era muito fácil, né? Depois, se você já fazia uma entrevista boa com alguém, aquela pessoa já avisava os outros que você estava ali trabalhando. Eu achava muito legal ver que você realmente aproveitou a experiência sobre o lado do aspecto humano, de lidar com pessoas diferentes, sair da tua área, conhecer a região, conhecer caminhos que você nunca ia conhecer na vida, né? Porque você acaba indo para lugares que você nunca imaginou que você ia. Né? Você também, trabalhando no IBGE, você também entende como que o Brasil é grande, como a sua cidade é grande. Friburgo, eu acho que depois do IBGE, eu não achava que era tão grande assim. Você vê o aspecto, quanto a área rural produz aqui na cidade. Essa questão do aspecto humano, você consegue lidar com emoções diferentes de cada pessoa em relação a você. E você conhece muita gente, assim, pessoas que transformam sua vida, que têm uma trajetória de vida muito única. E eu saber a realidade de cada um, acho que é uma experiência incrível. Eu acho que conhecer pessoas, conhecer as suas verdades, as suas histórias, é uma experiência incrível que eu recomendo para todo mundo. Você teve contato com muita gente ali, né? Muita coisa. Ganhou muito presente também, né? Muita fruta, muito almoço. Chamaram para você café, essas coisas assim? Almoço, café. Sempre, às vezes, quando eu ia em alguma lavoura, as pessoas sempre ofereciam. Você pode ver, até as pessoas mais humildes, que não tinham muito, sempre estavam oferecendo. Você vê que as pessoas davam, assim, por pura bondade, não como fosse uma obrigação de me dar alguma coisa. Você vê que as pessoas ofereciam, perguntavam se queria. Então, eu acredito assim, que você conhece um lado bom humano. Eu acho que realmente isso é um fato importante para dizer agora. Você entende que a humanidade assim, ainda tem esperança porque existem muitas pessoas boas, existem muitos corações bons, corações gentis, corações solidários. Então, eu acredito assim, que quando a pessoa poderia dar qualquer coisa, eu acho que o valor daquilo, eu acho que a emoção de dar um presente, de dar alguma coisa, era muito mais valioso do que ela estava dando. Mas lá em casa era feita a feira, tinha couve fresca, tomate, repolho. Inclusive, quando eu terminei o IBGE, eu tinha ganhado tantos repolhos que durou durante os 6 meses assim, dentro da geladeira. Mas foi uma coisa incrível. E é importante aceitar, né? A gente às vezes vê que a pessoa é humilde, né, tem pouco, mas você não aceitar é até doloroso, né, para a pessoa que... todo mundo tem que ter o direito de poder dar alguma coisa, poder fazer o bem, né, então assim, é um ato de respeito também aceitar e valorizar, e o campo tem muito a ensinar a gente, né, o campo a gente desvaloriza tanto às vezes, né, não dá, são pessoas tão invisíveis, e você passou pelo outro lado também, de ver a desconfiança dessas pessoas, o quanto elas estão muitas vezes desamparadas, e como elas veem o Estado às vezes como um inimigo, né, como uma situação de perigo. Você vários momentos teve que quebrar essa desconfiança inicial, porque as pessoas estavam com medo de você estar ali fiscalizando alguma coisa. São pessoas, de certo modo, negligenciadas, né? Isso é realmente, quando eu chegava a me comunicar, eu realmente reconhecia as coisas que eles falavam sobre a questão política. Eu acho que o Estado, a federação, demorou muito tempo assim, para pensar, a gente precisa mudar aquela área ali. E principalmente no IBGE, você vai vendo os pequenos produtores e como eles são a base de tudo. Eu acho que às vezes quem assiste de longe, parece que tudo é feito pelas máquinas gigantes que estão tirando tudo aquilo, mas tudo vem daquela mão daquele trabalhador que está lá todo dia trabalhando no sol, de dia a dia, que trabalhou semanas, que trabalhou meses para que no final tenha algum reconhecimento, no final ganhe alguma remuneração para poder reestruturar a sua família. Então é um trabalho de meses que a pessoa tem para conseguir servir a população em geral. Eu acho que eles são um elo de tudo. Eu acho que tudo que funciona no sistema hoje é por causa da agricultura, porque sem alimentação, o que a gente é? Então eu realmente reconheço que os agricultores são a base assim, da questão da produção geral. E realmente precisa de uma valorização maior. Sobre a questão da desconfiança, eu realmente entendo, porque muitas das vezes, isso é uma coisa também triste, as pessoas penalizadas, quando são penalizadas, são geralmente as pessoas mais humildes.
porque parece que o problema maior não é visto, só querem tirar aqueles pontos que não vão fazer tanta mudança assim. Mas é uma coisa assim que você compreende a questão do medo, você entende, você tem que ter empatia para entender qual é a relação daquilo. E você também dizer que o IBGE é realmente para falar, olha, essa pessoa aqui é a base de tudo, ela precisa ser apoiada, ela precisa a gente precisa fazer investimento nela, ela que é o futuro. Então você vai vendo vários aspectos, por exemplo, a questão do envelhecimento da população rural. A questão do jovem na lavoura é um número assim, muito pequeno. De 20 pessoas que eu entrevistava, uma era jovem. Então, como é que vai renovar isso? Isso. E como você vai incentivar alguém para ficar se o pai, tio, avô sofreu tanto assim? Como você vai incentivar? Não fica aí, não tem como. Então eu cheguei a entrevistar casos assim de a pessoa ter um lugar para produzir, a pessoa ter 4, 5 filhos e nenhum quis continuar no ramo da agricultura. Muito preocupante isso que você está dizendo, né? Porque a gente está falando da nossa região, né? Você está falando do cinturão aqui de produção e o que você está descrevendo é um quadro de iminente mão de obra, falta de mão de obra, né? Porque esse tipo de coisa geralmente é passado de pai para filho. Claro que todo mundo tem liberdade de escolha, mas a gente está acostumado a pensar num modelo familiar, né? Com certeza. E o que você está descrevendo é uma situação na qual a gente, em pouco tempo, essa população está envelhecendo e não só envelhecendo. Você testemunhou uma situação muito séria lá também, assim. Claro que a gente não está falando aqui de estatística, não é um órgão específico para isso, mas você me falava a época da tua impressão relacionada à quantidade de pessoas com a incidência de certas doenças em áreas onde havia muito agrotóxico. Realmente. Isso é uma questão super delicada e acho super importante de ser falado, que isso te marcou muito. E divide isso com a gente um pouquinho, porque lembra que você falava de uma quantidade muito grande de AVC, de derrame e outras doenças, né? Teve uma área que eu fiz que eu realmente ficava assustado. Eu acho que tipo assim, de cada 10 pessoas que eu entrevistava, uma já tinha algum membro da família ou a pessoa já tinha tido AVC. Mas o que a gente tem que entender sobre o agrotóxico, que a pessoa maior prejudicada nisso é o próprio agricultor. Eu acho que o Brasil ainda não investe tanto para que eles deixem daquilo. Então você não tem como dizer assim, para de usar agrotóxico. Isso é uma coisa assim absurda, porque hoje a produção deles já não é tão valorizada, produzindo tanto. Imagina se eles não conseguissem produzir por causa das pragas em gerais. Você compreende também que aquilo é necessário e que para aquilo ser mudado você precisa investir. Você não pode simplesmente chegar e falar assim, não, cortar isso. Tem que dar estrutura, né? E também dos modelos. Uma coisa que algumas pessoas chegaram a me contar, você vê aqueles equipamentos para usar agrotóxico, só que aqueles equipamentos não foram desenvolvidos para países como o Brasil, foram desenvolvidos para países frios. Então, quando a pessoa fica dentro daquilo, parece que está numa estufa. Então, precisa se criar uma tecnologia para incentivar as pessoas, mostrar como aquilo é importante. Mas eu acho que hoje, as pessoas em gerais, eu acho que mais do que a população mais antiga deles, eles já estão mais preocupados em relação a isso. Eles já estão mais alertas sobre o que está acontecendo. Então, você tem que ver qual é o papel de mudança no Estado sobre isso. Porque se você incentivar, se você deixar do jeito que está, a população vai adoecer mais, vai se produzir menos. Então são vários com uma reação de cadeia também. Então você tem que pensar muito na saúde do agricultor, na valorização dele. Então eu acho que precisa muito de ter um apoio político sobre o desenvolvimento de agrotóxicos mais corretos, para determinadas coisas. Menos agressivos, a quantidade também, o controle maior de quantidade, de como aplicar, né? Porque você chegou a ter um problema de contaminação leve, não chegou a ter minha memória está me traindo? Você teve no começo, quando foi o olho? Não lembro. Foi no olho também, chegou, aí eu tive uma reação alérgica. E você vê também que em alguns lugares o ar não é tão assim, principalmente em plantações de outras que precisam de muito mais veneno. Flores também, né? Usavam bastante. As flores usam bastante. É igual, flores é uma questão importante. As flores hoje, eu acho que precisa, pelo ramo que existe, pela movimentação financeira que ela traz, precisa ter uma tecnologia maior para auxiliar essa questão de produção. A questão de produção de flores também foi uma área assim, que eu vejo quase jovens nenhum. E é uma produção assim, muito importante, por exemplo... Para a nossa economia, né? Acho que o Friburgo é a segunda... O produtor de flores, de corte, né? Isso. Então, eu acho que as pessoas também tinham que saber isso, saber valorizar as questões da produção, saber que essa questão do agrotóxico é uma realidade que precisa ser trabalhada para ser mudada, que não é simplesmente
termina. Então Sim. você tem que ir construindo coisas para incentivar as pessoas a pararem, que gerem fatores importantes para o agricultor se sentir Amparado, né? amparado para conseguir fazer aquela mudança. Eu acho uma coisa curiosa isso tudo que você está descrevendo, Rian, porque não é exatamente falta de dinheiro. Tem pessoas que ganham muito bem no campo. Né? Eu não estou falando que seja a média, mas tem pessoas que dá para se viver bem a partir do que o campo rende, porque economicamente é muito importante, né? A produção do campo. Agora, por que se há dinheiro, se há possibilidade de ganhar dinheiro, por que as pessoas não ficam? Né? A gente tem que se questionar isso. O que está faltando em termos de qualidade de vida para essa população? Porque só o que pode explicar é justamente esse abandono. Porque dá para você viver numa situação de, teoricamente, menos estresse e até ganhar bem. Mas são pessoas, elas têm uma educação legal, elas têm uma rede de amparo de saúde, por exemplo, satisfatória. A gente tem que pensar se elas estão tendo a estrutura que merecem. Porque por que as pessoas não querem ficar lá? Não é verdade? Você tem que realmente pensar qual é essa parte assim de que as pessoas estão fazendo essa escolha de não ficar mais lá. Eu acho que a questão também, por exemplo, você falando me lembrou a questão também de uma pessoa que eu entrevistei nas Flores. Era um jovem de 20, 23 anos, 24. Ele falou, eu não posso ficar aqui porque eu sei que isso aí não é uma coisa assim que vai... Se eu continuar nisso, eu vou durar muito tempo. Então, até para o agricultor ficar reconhecendo que ali ele está se matando, isso é uma coisa assim muito triste. Então, eu acho que precisa ser desenvolvida tecnologias novas, precisam ter um amparo maior, precisa ter um acompanhamento melhor da saúde desses agricultores, uma valorização melhor financeira, emocional, pessoal desses agricultores, para que realmente a gente consiga fazer uma mudança no caminho que a gente está tendo. Porque, eu falo, existem muitas áreas que eu fiz também, que o IBGE acontece há 10 anos, que eu acho que não, daqui a 10 anos, se eu entrevistei 40, daqui a 10 anos não tem 10, não tem 20. Então, as coisas não estão caminhando positivamente. E isso tem que ser repensado. Isso é um alerta seríssimo, né? Eu trabalhei no Censo 2000, no Censo 2010, no Censo 2017, 2018, que era agropecuário, né? E tive uma experiência, não é como essa que você está dizendo, foi uma exceção, né? Isso que você está falando de pessoas que têm sofrido doenças com agrotóxicos seria a regra, né? Mas eu lembro e me marcou profundamente, o Censo te rende essas experiências, de eu chegar numa família, eu estava trabalhando naquele momento como recenseador, apesar de ser supervisor, em que eu vi os avós e vi os netos, e estava faltando uma geração ali. E eu fui descobrir que a mãe tinha morrido porque bebeu agrotóxico, por engano. Abriu a geladeira e tomou agrotóxico, e, enfim, as crianças, 4 anos, era você trabalhar, chegar em casa e chorar, sabe? Chorar com essas imagens, assim. É muita coisa que acontece aqui perto da gente que a gente não faz ideia. Rian, nosso tempo acabou, cara. Falei para você que passava rápido, tá vendo? Você não precisava ficar tenso. Experiência super legal, eu tenho certeza que vem muito mais pela frente. Você é um garoto muito jovem, com coração muito bom, e as coisas acontecem justamente porque você está vivendo a tua vida, você está tocando barco e serve de exemplo. Todo ano tem Parlamento Juvenil, tem a Câmara Jovem, os jovens estão aí, sintam-se estimulados a participar desses programas, e também da experiência do censo. Vai ter um censo agora demográfico, em 2020, provavelmente vai ser o último censo realizado pelo IBGE nesse formato. Então, fica também, de repente, o estímulo para participar dessa experiência e sair um pouquinho da nossa caixinha. Obrigado, Rian, obrigado mesmo. Eu também agradeço a todas as pessoas que me formaram para poder estar aqui, desde o Parlamento Juvenil, desde a escola, das pessoas que eu entrevistei, que tiraram um tempo do seu dia para poder falar comigo. Eu sou extremamente grato a tudo que aconteceu na minha vida e todos esses elos de conhecimento que foram formados. E obrigado por todo mundo que acompanhou. Espero que tenham gostado da entrevista. Não, com certeza que sim. E a gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.